queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelo sistema de TV Cairóis, canal 7.1, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, esteja sobre a tua casa, esteja na tua família. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor nosso Deus através do culto da família. E você aí do outro lado da tela, sempre com a gente, isso é muito bom, isso é agradável, isso é louvável diante de Deus, porque você tem sido um lugar onde o Senhor manifestará o seu poder, a sua graça e as suas bênçãos. Você que tem oportunizado o evangelho entrar na tua casa através deste veículo, colocando aí no canal 7.1, ou você que nos acompanha pelas redes sociais, também pelo YouTube em especial, Deus te abençoe de uma maneira grandiosa, de uma maneira exponencial. Nós estaremos orando agora para iniciarmos esse trabalho e pedimos que você feche seus olhos. Nós, em instantes, estaremos aqui fazendo uma reflexão breve em um trecho da palavra de Deus e certamente você será plenamente abençoado com as bênçãos do alto. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua perfeita e eterna misericórdia, pela tua sublime e imensurável graça, Senhor. Deus, que esta graça e essa misericórdia, Senhor, jamais se apartem da nossa vida, jamais se apartem da nossa casa, jamais, Senhor Deus, desapareça da nossa família. Em o nome de Jesus, ó Deus, vem manifestar o teu favor, vem manifestar a tua graça, ó Pai, e a tua benignidade continuamente. Direciona nossas vidas agora, ó Pai. Direciona e conduz, ó Pai, nossas atitudes, nossas decisões, ó Pai Santo. Deus, e a nossa mente, nosso ser por completo. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós te suplicamos, nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Eu sei que você pode ter tido um dia laboroso, um dia marcado por dificuldades, marcado por correrias, de modo que agora você está aí cansado, você está descansando, enfim. Mas eu peço a sua atenção, ouça a palavra de Deus e apesar de todas essas dificuldades, todo esse cansaço, essa correria que você enfrentou no dia de hoje, alegre-se no Senhor, porque você está vivo para adorar e engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então se alegre porque você tem inúmeras razões para se alegrar na presença de Deus. Eu gostaria de meditar juntamente com você numa passagem bíblica que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Pegue aí a sua Bíblia, quaisquer que seja a sua versão, tradução, e estaremos meditando aqui nesta oportunidade. Uma história de salvação, uma história de mudança, uma história que envolve uma figura muito ignóbil para a sua época, mas também uma história que marcada por mudanças extraordinárias e que envolve a mudança radical de uma família, a família desta pessoa chamada Zaqueu. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, ou um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O versículo de número 10 é o versículo chave desse contexto que nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todas as vezes que nós lemos essa história, nós estamos lendo uma história que trata de um dos efeitos mais extraordinários, de uma das benesses mais poderosas que vem da parte de Deus para o ser humano, que é a salvação, que é a transformação, que é a mudança, que é a retirada desta alma, desta vida, do caminho da condenação e colocando-lhe para o caminho da vida, para o caminho da salvação. A Bíblia diz que Jesus vai entrando em Jericó. Quando Jesus vai passar por Jericó, havia este homem que era, na verdade, um publicano, um coletor de impostos. Mas além de ser um coletor de impostos, além de ser um cobrador de impostos da época, alguém que, digamos que seria um dos chefes da Receita Federal da atualidade, ele era o chefe dos coletores de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos da época. E nós sabemos que quando se trata dos coletores de impostos da época do Império Romano, se trata de uma das classes sociais mais ignóbil da época, mais repugnante, mais baixa do ponto de vista moral, porque eles eram classificados como verdadeiros ladrões. Não eram só as meretrizes, não eram só as prostitutas que eram consideradas ignóbeis, mas os coletores de impostos também eram muito mal vistos pela grande maioria da sociedade, e não só dos judeus, mas também de outras linhas, de outros povos. Eles eram vistos com um mau olhar por causa da sua procedência, por causa das suas atitudes, por causa da maneira como eles efetuavam suas atividades cotidianas. Eles recebiam autorização da sua autoridade, ou da sua chefia superior, que era o imperador romano, para cobrar os impostos. Apesar de haver um percentual previamente determinado, eles cobravam e eles tinham essa autoridade para cobrar um valor superior ao justo, superior àquilo que na verdade deveriam cobrar. E por esta razão, eles eram considerados ladrões. Então eles eram muito mal vistos. Apesar de ser uma pessoa mal vista, e talvez exatamente por isso, ele queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Ele tinha essa curiosidade. Talvez não era uma mera curiosidade para encontrar ou verificar os detalhes, as características que constituíam aquela pessoa muito falada, muito renomada, chamada Jesus. Não. Ele queria talvez ver Jesus por uma outra razão, por outras motivações. De fato, ele queria ver Jesus e ele estava interessado em ver Jesus. E esse interesse em ver Jesus era, na verdade, um projeto da parte de Deus. Deus já estava projetando algo absolutamente glorioso no que diz respeito à mudança, à salvação, não só para Zaqueu, mas também para a sua casa. Não era um plano que envolvia apenas a figura de Zaqueu, mas todo um conjunto familiar. E nesta noite eu estou me direcionando a você. Sim, você que tem família, você está ouvindo a palavra de Deus, e eu quero lhe dizer, Deus tem sim um plano individual para a tua vida. Deus tem um plano de mudança para a tua vida, mas também Deus tem um plano
que envolve ou quer envolver toda a tua casa, toda a tua família, porque Ele é um Senhor que salva não só a pessoa, mas Ele quer salvar também toda a tua casa. E Zaqueu, movido por esse interesse profundo e ardente de ver Jesus, não podia, por duas razões: por causa da multidão e por causa da sua limitação própria em estatura. Ele era pequeno, ele era baixo ou de baixa estatura, mas a Bíblia diz como ele queria ver. Ele correu e ele subiu, ele fez um esforço, ele teve uma atitude, ele tomou decisão, e decisão certa, de ir ao lugar certo para proceder corretamente, que era ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. Muitas das vezes as coisas querem acontecer na nossa vida, nós estamos precisando que elas de fato aconteçam na nossa vida, mas nós nos comportamos incorretamente ou erroneamente. Nós não tomamos a decisão certa, nós não procedemos corretamente, nós não temos muitas das vezes a mínima atitude para que venha acontecer aquilo que na verdade Deus quer realizar na nossa vida. E eu quero dizer para você que está me assistindo aí nesta noite, para que aconteça o plano de Deus na tua vida, para que o plano divino, o desígnio que foi projetado por Deus, seja executado na tua vida, é necessário que você tenha a atitude correta na presença de Deus. Zaqueu não ficou no vitimismo, Zaqueu não ficou no chantagismo, não, Zaqueu não ficou se reclamando: a multidão é grande, eu sou pequeno, eu não vou conseguir ver, é um momento ímpio, é um momento oportuno, é uma chance espetacular, mas eu vou perder. Não, Zaqueu não ficou se comportando dessa maneira. Quantas das vezes você tem tantas coisas para alcançar, você tem tantos projetos para serem executados, mas você, na hora que surge um empecilho, na hora que surge uma dificuldade, você automaticamente, se não fosse isso, se não fosse aquilo, e fica no e fica no si, e fica no vitimismo, e fica se colocando lá embaixo, naquela condição de reclamador, na verdade, e não parte para cima, e não toma atitude de superar aquilo que na verdade quer lhe limitar. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque o vitimismo, o chantagismo, a reclamação, a maledicência podem ser fatores terríveis que na verdade impedirão determinantemente que você não receba a tua vitória, não alcance a realização dos teus projetos. Então tome uma posição, tome uma atitude, tenha uma atitude mesmo, saia do vitimismo, saia da reclamação, apesar de tudo isso, daquilo que quer lhe limitar, que quer lhe barrar, supere, corra, vá em frente, corra, suba no sicômoro, suba na figueira, porque Jesus vai passar e você vai ver sim para a glória de Deus. Oh, aleluia! Zaqueu correu, subiu naquela árvore e esperou o momento da sua vida. Eu diria que ali era o ponto inicial de uma mudança, de um divisor de águas da vida na trajetória de um homem chamado Zaqueu. E por causa dessa atitude tão nobre, e por causa desse ponto de partida tão brilhante, Zaqueu vai receber uma mudança de vida, para, na verdade, a sua vida fazer jus ao significado do seu nome. Porque o nome Zaqueu significa justo, significa puro. E Zaqueu não era visto como um homem justo, Zaqueu não era visto como um homem puro, Zaqueu era visto como um ladrão, Zaqueu era visto como o mais baixo pecador da sua época. Mas Deus tem um plano na sua vida, até a partir do nome, e Ele vai fazer de tudo para que aconteça algo, para que a tua vida cotidiana
seja algo que tem uma proximidade muito elevada com aquilo que, na verdade, o teu nome significa. E Zaqueu sobe na figueira. Quando Jesus vai passando, Jesus para. Aleluia. Jesus olha para a figueira, olha para Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje não é amanhã, hoje não é na semana que vem, hoje, porque o tempo é um fator no qual Deus trabalha no hoje. Deus não quer operar amanhã, Deus não quer operar semana que vem. Deus tem mudanças e projetos extraordinários, brilhantemente fecundos para a tua vida, mas Ele quer começar a execução hoje, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu não ficou falando como o centurião de Cafarnaum, dizendo: não, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa. Eu sou um homem de baixa moral na sociedade. Eu sou uma das pessoas mais repugnadas aqui no meio onde eu vivo, em Jericó. Não, Zaqueu não ficou falando assim. Zaqueu desceu depressa, porque ele poderia dizer isso. Ele poderia dizer: não, é muito constrangedor. Aí é que o povo vai me apunhalar mesmo. Aí é que o povo vai me alfinetar mesmo. Aí é que o povo vai ficar mal para Jesus. Não, a Bíblia diz que ele desce e desce depressa. Eu vejo aqui duas coisas. Na medida que Zaqueu desce depressa, primeiro, ele está reagindo positivamente ao chamado de Cristo. Aleluia! Deus tem um chamado para todos, mas nem todos reagem positivamente ao chamado da salvação. Ei, amigo, amiga, reaja nessa noite, mas reaja positivamente ao chamado que você tem da parte de Deus. Você diz assim: o Senhor só tem salvação para alguns. Não! O Senhor quer que todos sejam salvos, porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A verdade é que, apesar de todos serem chamados, todos receberem o convite do Senhor, nem todos reagem positivamente a este chamado. E o Senhor quer que você reaja positivamente. Zaqueu, descendo depressa para receber Jesus em sua casa, ele reagiu positivamente ao chamado de Cristo. A outra e segunda e última coisa que eu vejo aqui, na medida que Zaqueu desce, descer é um sinônimo de se sujeitar, é um sinônimo de humilhar-se, é um sinônimo de dobrar-se na presença daquele de quem, na verdade, ele deveria se dobrar. Zaqueu estava descendo da figueira. Zaqueu estava descendo também do seu pedestal, porque isso, na verdade, agrada a Deus. Deus quer que nós desçamos. Deus quer que nós nos humilhemos na sua presença. Deus quer que nós nos dobremos na sua face, ou diante da sua face, porque isso é sinônimo de auto-humilhação. E Deus gosta disso, porque todo aquele que a si mesmo se humilhar, Deus promoverá a sua exaltação. Ei, o Senhor quer que você desça. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e na tua casa só vai acontecer se primeiro você descer. Desça do egocentrismo, desça do egoísmo, desça da sua vaidade, desça do seu ego, se humilhe na presença de Deus. Reconheça que o nosso Deus, Ele é poderoso. Você sabe por que, na verdade, Zaqueu queria ver Jesus? A vontade de Deus é porque ele ia ver, na verdade, a pureza em pessoa. Ele iria ver a santidade em pessoa, que era Cristo Jesus. Ele iria ver digamos que tudo aquilo que é glorioso, que vem da parte de Deus, estava ali numa só pessoa,
E era necessário que Zaqueu enxergasse Jesus, para que na medida que ele enxergasse Jesus, ele, através da comparação, ele pudesse enxergar suas limitações e se convencer de que ele precisava de salvação, de que ele precisava reagir positivamente a esse chamado. Lembra-te que é necessário que nós olhemos para Jesus. Todas as vezes que nós nos propomos a olhar para Jesus, nós enxergaremos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecador, o quanto nós carecemos dele e o quanto nós somos limitados. Isso foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Ele estava dizendo assim: maldito homem que sou. E quando ele vê o Senhor, é exatamente a razão pela qual ele fala isso. E aí vem um anjo e toca nos seus lábios como uma brasa, e ele na mesma hora é purificado. Ele disse: ai de mim, porque ele olha para o Senhor. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando nós enxergamos o Senhor na verdade, ou de verdade, nós enxergamos também nossas fraquezas, nossas limitações. Porque a figura do Senhor, essa figura de santidade em pessoa, essa figura de pureza em pessoa, é uma espécie de espelho. Todas as vezes que você olhar para esse espelho, que eu olhar para esse espelho, nós vamos enxergar nossas fraquezas, nossas limitações. Automaticamente se faz necessário que nós reconheçamos que nós somos pecadores e que sem a graça de Deus nós estamos absolutamente perdidos. Perdidos. A Bíblia diz que quando Zaqueu desce depressa, ele recebe Jesus com alegria, com júbilo, com satisfação. E o povo vai dizer, versículo de número 7, vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrar agora para ser hóspede de um homem pecador. Não importa o que o povo está falando sobre você agora, quando Jesus se encontra com você. Não importa, porque na verdade não importa quem tu era. Importa quem tu serás agora. Não importa o que tu fazias, importa o que tu has de fazer agora. Não importa aquilo que constituía o teu passado agora, a tua trajetória. Importa que a partir de agora tu terás um encontro glorioso com o Senhor e a tua vida agora será diferente pelo poder da presença do Senhor. É necessário que você abra a sua casa. É necessário que você abra a porta da tua casa, a porta do teu coração, e receba Jesus com júbilo, com alegria. Na medida que o povo estava murmurando, o povo estava apontando o dedo, o povo estava acusando tanto Zaqueu, como era pecador, e um pecador ignóbil, estava também acusando Jesus, murmurando, porque Jesus agora estava na casa de um pecador. Zaqueu tomou uma atitude, e nós vemos que essa história, ela é marcada de mudanças, mas mudanças que são precedidas por atitudes nobres. Uma outra atitude aqui, não somente aquela de superar a multidão, de superar a sua limitação em estatura física, mas subir na figueira. E agora Zaqueu tem outra atitude extraordinariamente brilhante. A Bíblia diz que ele levanta-se, ou ele levanta-se e diz assim: Senhor, eu resolvo fazer o seguinte. Oh, aleluia. Se eu defraudei alguém, eu vou dar metade dos meus bens. E eu vou restituir 4 vezes mais. Eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E eu vou restituir alguém 4 vezes mais aquelas pessoas a quem eu defraudei porventura. Ei, você sabe o que é isso? Isso é atitude de arrependimento. Isso aqui é o verdadeiro arrependimento. É o arrependimento na prática. É o metanoel. É fazer diferente. É estar caminhando para o sentido, fazer meia volta e caminhar para o sentido diferente.
Isso aqui é o verdadeiro, é o brilhante arrependimento que deve haver na vida de todo e qualquer pecador. A Bíblia diz que diante dessa atitude de Zaqueu, Jesus levanta e diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha aí, o que você e eu aprendemos aqui no versículo de número 9? É que essas atitudes brilhantes na presença de Deus, diante de Deus, para com Deus, elas implicarão em bênçãos extraordinárias e inclusive a bênção da salvação, não só para a tua vida, mas para toda a tua casa. As bênçãos de Deus chegarão na tua vida por causa das tuas atitudes. As bênçãos de Deus estarão no teu ambiente por causa dessas tuas atitudes. Mas também elas chegarão em toda a tua casa. A salvação, o plano de bênção que Deus tem, não é só para você, é para toda a tua casa. É por isso que Paulo falou ao carcereiro, falou ao vigilante da carceraria, lá em Atos capítulo de número 16, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tenha atitude, que a salvação vai chegar para você e vai chegar também para a tua casa. Oh, aleluia! Então somente creia no Senhor Jesus. Versículo de número 10, para finalizar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Apesar da multidão estar murmurando porque Jesus entrara na casa de um homem pecador e ignóbil para ser hóspede dele, Jesus diz que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus não veio para aqueles que já se encontram salvos. Jesus veio para os perdidos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido com toda a sua casa. Zaqueu estava moralmente, espiritualmente e socialmente perdido. Mas Jesus o salvou, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deixa Jesus entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar na tua casa nesta noite. Dê um lugar, tome atitudes sérias. Atitudes simples, mas que serão impactantes. Atitudes pequenas às vezes, mas que serão determinantes para que o Senhor venha fazer proezas e maravilhas, não só na tua vida, mas repito, em toda a tua casa. Veio a salvação a esta casa. Aleluia. Eu quero orar por você nesta oportunidade. Tenha atitudes. Procure uma igreja. Congregue. Visite. Assista um programa televisivo no que diz respeito àqueles que ministram a palavra de Deus, aqueles que louvam o nome do Senhor. Ei, não rejeite aquilo que de alguma maneira pode ser uma atitude ou pode apresentar algo muito importante para a mudança na tua vida e na tua casa. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Se você quiser entregar a sua vida a Cristo, se você quiser tomar essa atitude como Zaqueu tomou, de dar aos pobres metade dos seus bens e de restituir 4 vezes mais aquele a quem você defraudou, não propriamente bens materiais, mas ter atitudes de mudança. Eu não estou falando de se fazer como Zaqueu, não é propriamente fazer com exatidão o que Zaqueu fez, mas ter essa atitude que de alguma maneira retrata um arrependimento verdadeiro na sua vida, ou é resultado de um arrependimento verdadeiro na sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus fará coisas poderosas, não só na tua vida, mas na tua casa também. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, coloque a tua mão no teu coração aí. Eu quero orar por você. O Senhor perdoará os teus pecados e o Senhor sarará a tua família. Porque Ele veio não para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele é o médico dos médicos. Ele veio não para os salvos, Ele veio para os perdidos, a fim de que esses perdidos se encontrassem um dia
e se encontrasse com Jesus. Assim como Zaqueu se encontrou com Jesus. E o seu nome agora, que significa puro, justo, faz jus à sua vida, porque o Senhor lhe justificou e o Senhor lhe purificou na sua presença. Amém? Quero orar por você. Bendito Deus, poderoso Pai, guarda de Sião, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Ó amado e santo Deus, eu te apresento esta vida, ó Pai, que está aí do outro lado da tela. Este coração que está amargurado agora, Senhor, mas está tendo atitude, Senhor Deus, de se aproximar de Ti. Ele quer te ver, ela quer te ver, ó Pai. Em nome de Jesus eu te apresento esta vida, ó Pai. Te apresento toda a sua casa, toda a sua família. Manifesta a salvação, ó Pai. Não só este coração, não só esta vida, ó Pai Santo, mas toda a sua casa, ó Pai Santo, a toda a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura, restitui, ó Pai, restabelece a confiança, ó Pai, que a sociedade, que os amigos, ó Pai, que a família deve ter nele. Em o nome de Jesus de Nazaré, Pai, torna-o puro, torna-o justo, ó Pai Santo. Em o nome de Jesus de Nazaré, vem salvar esta vida, ó Pai. Perdoa-lhes todos os pecados, Senhor Deus eterno, e escreve ou reescreve o nome dele, o nome dela, no livro da vida, Senhor. Nós te suplicamos, nós te pedimos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor. Graças a Deus. Estamos chegando ao término deste trabalho mais uma vez. E eu quero agradecer a sua honrosa audiência por você estar conosco aí todas as vezes. Deus lhe abençoe de uma maneira gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da minha mãe, parabenizando-a, porque ontem ela aniversariou mais uma vez. Ela completou 73 anos para a glória de Deus e ela não perde um só culto, não só os cultos nos quais eu ministro, mas também os demais. Que Deus possa abençoá-la de uma maneira gloriosa e nós queremos evidenciar essa sincera e transparente consideração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos pastores auxiliares. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Salles. Que Deus venha recompensá-lo a cada dia pelo esforço, pelo labor que tem se dedicado e aplicado-se na obra do Senhor. Deus o abençoe de uma maneira gloriosa. Lembrando você, meu irmão, minha irmã, que no próximo dia 19, nós estaremos em toda Marabá proclamando o Evangelho, fazendo um clamor por esta cidade, através do Missões Urbanas. Missões Urbanas chegou para evangelizar Marabá, e Marabá será proclamada, a palavra de Deus será proclamada, e nós anunciaremos a palavra do Senhor em todos os bairros dessa cidade, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Junte-se a nós e vamos proclamar a palavra de Deus, a palavra que é viva, que é eficaz, a palavra que salva e que transforma. Esta palavra que chegou lá na casa de Zaqueu, porque Cristo é o verbo de Deus, Ele é a palavra, Ele é o Logos divino. Então, estejamos atentos a esta programação do dia 19 de junho, graças a Deus por isso. E nós estaremos agora de fato finalizando. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Faça tão somente assim, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo da verdade seja com cada um dos seus filhos. E todos que são mais que vitoriosos digam amém. Deus te abençoe, Deus te oriente. Em o nome de Jesus e até a próxima, querendo Deus.